Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje vamos tratar de uma figura absolutamente central para o funcionamento do processo, o juiz. A proposta é compreender quem é o juiz no sistema judiciário brasileiro, quais são os requisitos para que ele atue validamente, como a Constituição protege a sua independência, quais são os seus poderes e deveres no curso do processo e, por fim, o que fazer quando há razão para questionar a sua imparcialidade. Vamos começar pela organização do sistema judiciário, que é o pano de fundo necessário para entender o papel do juiz. No Brasil, há órgãos judicantes singulares e coletivos. Em todos eles, as pessoas que, em nome do Estado, exercem o poder jurisdicional são, genericamente, denominadas juízes. No primeiro grau de jurisdição, os órgãos judiciários são monocráticos, isto é, compostos por um único juiz. Nos graus superiores, as instâncias recursais, os juízos são colegiados, formando tribunais integrados por vários juízes que, conforme o órgão, recebem denominações especiais. Desembargadores no âmbito dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais e ministros nas cortes superiores. Avançando. Para que a função jurisdicional seja exercida de forma válida e eficaz, é necessário que concorram determinados requisitos jurídicos. A doutrina os organiza em 5 categorias: jurisdicidade, competência, imparcialidade, independência e processualidade. Vejamos o que cada um desses requisitos significa na prática. Jurisdicidade significa que o juiz deve estar investido no poder de jurisdição. Competência, que ele deve atuar dentro da faixa de atribuições que a lei lhe assegura. Imparcialidade, que ele deve ocupar a posição de terceiro em relação às partes, sem interesse no resultado do litígio. Independência, que ele não se subordina juridicamente aos tribunais superiores, sem prejuízo da observância dos precedentes obrigatórios e do sistema recursal, assim como ao legislativo ou ao executivo, vinculando-se exclusivamente ao ordenamento jurídico. E processualidade, que ele deve obedecer à ordem processual instituída em lei, a fim de evitar arbitrariedades. Para assegurar a independência dos juízes, a Constituição lhes outorga 3 garantias especiais: vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. A vitalicidade significa que o juiz não pode perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. A inamovibilidade impede que ele seja removido compulsoriamente, salvo quando houver motivo de interesse público reconhecido pelo voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. E a irredutibilidade de subsídios, por sua vez, protege a remuneração do magistrado de reduções que pudessem ser utilizadas como instrumento de pressões sobre as suas decisões. Para completar o sistema e preservar a imparcialidade, a Constituição também traça restrições ao magistrado, dentro e fora do processo. O artigo 95 veda ao juiz, entre outras condutas, exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber custas ou participação em processos, dedicar-se à atividade político-partidária,
receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou entidades, ressalvadas as exceções legais, e exercer a advocacia no juízo ou no tribunal, do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento. Friso que essas garantias e restrições não são privilégios corporativos, são condições para que a prestação jurisdicional se faça dentro da estrita legalidade e com a isenção quanto à imparcialidade e à independência. Sem elas, o risco de subordinação do juiz a interesses externos seria permanente. Sobre os poderes e deveres do juiz no curso do processo. O artigo 139 do Código de Processo Civil confere ao juiz o papel de dirigir o processo conforme as disposições daquele estatuto. Esse comando de direção se traduz em uma série de incumbências que combinam a um só tempo poderes e deveres. Vamos analisar em espécie as principais. O juiz deve assegurar às partes igualdade de tratamento, deve velar pela duração razoável do processo, deve prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, e indeferir postulações meramente protelatórias. Anoto, em adendo, que entre os poderes do juiz está o de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O juiz tem, também, o poder de promover a autocomposição a qualquer tempo, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Pode dilatar prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito. O poder instrutório do juiz o autoriza a indeferir provas inúteis, determinar a realização das imprescindíveis e fiscalizar sua produção. Pode, ainda, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Por fim, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, deve o juiz oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e outros legitimados para que, se for o caso, promovam a postura de ação coletiva respectiva. Em síntese, o legislador processual confere ao juiz um conjunto de poderes para bem dirigir o processo e, simultaneamente, impõe-lhe deveres de exercê-los. Essa dupla face é fundamental. Às partes assiste o direito de exigir que o magistrado use desses poderes sempre que a causa tomar rumo contrário aos desídios do processo. Avançando nesse sentido, além dos poderes procedimentais, o Código de Processo Civil impõe ao juiz regras específicas no plano decisório. O julgamento deve sujeitar-se ao princípio da legalidade. O juiz não legisla, aplica as leis em vigor. Não pode se eximir de decidir sob argumento de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Quando não houver norma legal sobre o tema decidendum, o juiz recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O recurso à equidade, que consiste em abrandar o rigor da norma legal diante das particularidades do caso concreto, só é permitido nos casos expressamente previstos em lei. A lide será decidida nos limites em que a parte a propõe. O
O artigo 141 do CPC veda ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Não se toleram, portanto, os julgamentos ultra petita, além do pedido, citra petita, aquém do pedido, ou extra petita, fora do pedido. Há ainda o dever de o juiz proferir decisões que obste a fraude quando, pelas circunstâncias da causa, se convencer de que autor e réu se sirvam do processo para praticar ato simulado ou obter fim proibido por lei. Nesses casos, aplicará de ofício as penalidades da litigância de má-fé, nos termos do artigo 142. Lembrem-se que, neste quadro de poderes e deveres, o processo contemporâneo atribui ao juiz também uma atividade criativa. A ordem legal positiva aspira a ser exaustiva, mas não consegue exaurir toda a necessidade normativa da sociedade. Regras incompletas, lacunas legais e normas apenas genéricas são fatos inevitáveis no direito positivo. O juiz, como já anotamos, não se exime de decidir sobre alegações de lacuna. Incumbe-lhe, nessa hipótese, uma atividade criativa, completar o preceito genérico, suprir as lacunas, aplicar princípios e costumes com a mesma autoridade que teria a lei. Nessa perspectiva, os princípios e os costumes assumem força normativa tanto quanto as regras. Todos são fontes de direito que o juiz tem de se valer para compor os conflitos. No desempenho dessa atuação criativa, porém, o juiz não pode se colocar acima da lei. Pode interpretar, atualizar, aprimorar, completar, mas não pode desprezá-la ou revogá-la. Esse ponto conduz a um debate que está em voga em certos círculos processuais: o confronto entre o garantismo processual e o ativismo judicial. Em síntese, os garantistas sustentam que o crescimento dos poderes do juiz o coloca em posição superior às partes, tornando-o um agente autoritário. Em nome do combate a esse risco, preconizam a redução do protagonismo judicial, a ampliação da disponibilidade das partes sobre seus direitos e o descompromisso do judiciário com a apuração da verdade, que seria tarefa exclusiva dos litigantes. Importante: a Constituição não busca neutralizar o juiz, nem erguer as partes a uma postura de exacerbada hegemonia. O que se impõe é uma comparticipação de todos os sujeitos do processo na construção do provimento jurisdicional. Um sistema de cooperação em simetria de posições entre as partes e órgão judicante. Essa simetria só se quebra no ato final, a decretação da decisão judicial, que implica exercício de soberania estatal. Apenas o juiz detém esse poder dentro do processo. Não confundam ativismo judicial com gerenciamento do processo pelo juiz. O que não se tolera é o juiz que se torna advogado de uma das partes, diligenciando ostensivamente pela defesa de seus interesses de forma desleal. Imparcialidade em processo quer dizer igualdade no modo de velar pelo exercício dos direitos e garantias de ambas as partes. Além das garantias, a responsabilidade. O artigo 143 do CPC prevê que o juiz responde civilmente pela indenização dos prejuízos acarretados à parte, sobretudo em dois casos:
quando proceder com dolo ou fraude no exercício de suas funções e quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Nesse segundo caso, a responsabilidade só se reputará verificada depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência ou o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Encaminhando-nos para o encerramento do episódio, vamos tratar da garantia de imparcialidade e das hipóteses em que ela pode ser questionada. É imprescindível à lisura e ao prestígio das decisões judiciais a inexistência da menor dúvida sobre motivos de ordem pessoal que possam influir no ânimo do julgador. Não basta que o juiz, em sua consciência, sinta-se capaz de exercer o ofício com imparcialidade. É necessário que não suscite em ninguém a dúvida de que motivos pessoais possam influir sobre seu ânimo. Daí a fixação, pelo Código, de causas que tornam o juiz impedido ou suspeito. Os casos de impedimento são mais graves, uma vez violados, tornam vulnerável a coisa julgada, pois ensejam ação rescisória da sentença, conforme artigo 966, inciso 2 do CPC. Os casos de suspeição, por sua vez, permitem o afastamento do juiz do processo e, em regra, não afetam a coisa julgada se não arguidos oportunamente. Vamos analisar em espécie as hipóteses de cada uma. O artigo 144 do CPC elenca os casos de impedimento. É impedido o juiz que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha na mesma causa. Também está impedido o juiz que conheceu do processo em outro grau de jurisdição e proferiu qualquer decisão. Há impedimento quando no processo estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o cônjuge, companheiro ou parente do juiz, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Da mesma forma, quando o próprio juiz, seu cônjuge ou companheiro ou parente nesse grau forem parte no feito. Quando o juiz for sócio ou membro de direção de pessoa jurídica parte na causa. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. E há impedimento ainda quando figurar como parte a instituição de ensino com a qual o juiz tem a relação de emprego ou de prestação de serviço, ou quando o juiz promover a ação contra a parte ou seu advogado. A enumeração legal é taxativa. Os motivos de impedimento não admitem aplicação analógica nem interpretação extensiva. Já os casos de suspeição estão previstos no artigo 145. Há suspeição quando o juiz for íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, quando receber presentes de pessoas que tenham interesses na causa, aconselhar algumas das partes ou subministrar meios para atender às despesas do litígio, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o terceiro grau, e quando for interessado no julgamento da causa em favor de qualquer das partes. O juiz pode, também, declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem a necessidade de explicitá-lo. Uma observação importante: o impedimento pode ser reconhecido de ofício pelo próprio juiz, e há um dever de abstenção.
Ao tomar conhecimento do processo, o juiz deve, de imediato, reconhecer e declarar seu impedimento ou suspensão, sem aguardar provocação. Quando o juiz não cumpre esse dever, a parte dispõe de remédio processual, o incidente de impedimento ou suspeição, previsto no artigo 146 do CPC. O incidente é suscitado por petição específica, dirigida aos juízes da causa, indicando o motivo da recusa, que há de ser um dos previstos nos artigos 144 e 145, podendo ser instruída com documentos e rol de testemunhas. Suscitado o incidente, o processo é suspenso, ficando impedida a prática de atos processuais enquanto não julgada a arguição. Atos urgentes e inadiáveis são submetidos ao juiz substituto. Recebida a petição, o juiz não pode indeferir a arguição nem mesmo quando há reputação manifestamente de improcedência. Caberá a ele, tão somente, reconhecer os motivos para o seu afastamento e remeter os autos ao substituto legal. Ou rejeitar os motivos, apresentar suas razões no prazo de 15 dias e ordenar a remessa do incidente ao tribunal. Se o tribunal reconhecer o impedimento ou a suspeição, fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado e decretará a nulidade dos atos praticados quando já presente o motivo de impedimento ou suspeição. Por fim, os motivos de impedimento e suspeição se aplicam igualmente a outros sujeitos do processo, aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo, como o perito, o intérprete, o serventuário de justiça, tudo isso nos termos do artigo 148 do CPC. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Boney's Trial Sentence and Dean's Speech, or Europe's Injuries Revenged, de vários artistas. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço para que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem descontos sobre todas as obras que eu escrevi e participei publicadas na editora Todd. Na hora de finalizar sua compra, utilizem o cupom PROCESSOCAST15 para garantir 15% de desconto. O cupom é por tempo limitado. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.